cara, é provável que você já tenha se perguntado como funciona a economia ou como gira a economia de um país. Não? Então, cara, temos um problema. Brincadeiras à parte, nesse vídeo eu vou fazer com que você entenda um pouco de maneira simples como funciona a economia brasileira. Então, cara, antes de tudo, eu tenho 3 pedidos para te fazer. O primeiro é, me deixa aqui nos comentários quais são as suas metas agora para 2022. Me fala aqui no que você está querendo investir ou se você já está investindo em alguma coisa. Me deixa aqui nos comentários que eu vou estar dando uma olhada. E o segundo pedido, na verdade, eu quero que você se inscreva nesse canal aqui. E o terceiro é para deixar o seu like. Mas por que, Guilherme? Porque é simples, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo de valor e vai fazer com que ele entregue esse vídeo para mais pessoas. E é essa a minha missão, é isso que eu quero, é que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e assim elas possam entender um pouco mais sobre esse assunto maravilhoso, cara, que é o mundo de finanças. Então, são apenas 3 pedidos, é super rápido, super fácil de fazer. Me deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olha, muitas pessoas crescem sem saber pelo menos o mínimo necessário sobre como funciona a economia, ou qual a importância do Banco Central, como funciona a taxa básica de juros, o que é inflação, deflação, quais são as causas, as consequências, dado que esse é um tema que geralmente não é ensinado nas escolas. Mas, sendo que esse é um tema de grande importância, o primeiro passo é entender como gira a economia e entender também como o governo pode controlá-la com o uso de algumas ferramentas. Agora, basicamente, o termo economia refere-se à ciência que estuda o conjunto de atividades desenvolvidas por nós, homens, visando a produção de riquezas, a distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à nossa sobrevivência e à nossa qualidade de vida. Agora, para medir a riqueza de uma população, utilizamos o PIB. Ele é o principal indicador para dizer se a economia de um país está crescendo ou não. E de maneira geral, quando você vê os analistas referindo-se ao crescimento econômico, na verdade eles estão falando da variação percentual do PIB de um ano em relação ao outro. Mas, Guilherme, por que se preocupar tanto com o crescimento da economia? Em primeiro lugar, via de regra, cara, a renda é proporcional à qualidade de vida. E populações com maior renda têm acesso a melhores serviços de saúde e educação e lazer. E o crescimento de renda, portanto, é fundamental para que mais pessoas tenham melhores condições de vida. Então, de modo bastante relacionado com a melhora do bem-estar, o crescimento econômico do PIB também é um indicador de geração de empregos. Em uma economia que cresce, a demanda por trabalho tende a se acelerar, o que também é o outro modo de enxergar a relação entre o PIB e a qualidade de vida. Etapa 1 de como funciona a economia. Agora vamos à etapa 2. Quando a demanda por produtos e serviços aumentam, isso significa que houve um aumento na oferta monetária e que agora a população tem mais dinheiro em mãos e que as pessoas estão consumindo mais. Só que a quantidade de riqueza não aumentou na mesma proporção do consumo. A riqueza não aumentou na mesma proporção do PIB naquele mesmo período. Então, quando a quantidade de pessoas querendo comprar é maior do que a oferta desses produtos e serviços, os preços tendem a subir. E isso causa um fenômeno já bastante conhecido, principalmente por nós brasileiros, chamado de inflação. E esse é um dos piores fenômenos que pode acontecer em uma economia. A nossa inflação é medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, explicando um pouco melhor sobre a inflação, principalmente sobre as consequências dela, quanto maior a inflação, menor é o seu poder de compra e mais caros ficam os produtos e serviços básicos necessários à nossa sobrevivência. Maior é a instabilidade da economia e menos ela cresce.
Também há uma alta no dólar que, consequentemente, faz com que os preços de tudo que é importado fique mais caro. Vemos também uma fuga de capital estrangeiro, diminuição de investimentos no setor produtivo, alta na taxa de desemprego e muitas outras consequências. Agora, olhando por outro lado, quanto menor é a inflação, melhor é para a economia. Assim ela cresce e as incertezas sobre elas são bem menores. Assim, as pessoas passam a poder planejar o seu futuro melhor, além de não terem, principalmente, o seu poder de compra corroído. Chegamos à próxima etapa, que é aí que entra o Banco Central, ou o Bacen para os mais próximos. Lá existe um órgão composto por um grupo de pessoas chamado CMN. Em palavras melhores, o Conselho Monetário Nacional. O objetivo desse grupo é definir uma meta de inflação a cada ano. O Banco Central é responsável por regular a economia e manter a inflação sob controle, podendo utilizar de diversas ferramentas para isso. Só que nesse vídeo eu quero falar para você, comentar um pouco mais sobre a principal delas, que é a taxa Selic. Ela é a principal ferramenta utilizada pelo Banco Central para poder controlar a inflação. Mas, Guilherme, o que é a taxa Selic? Bom, meu amigo, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil. E ela influencia todas as demais taxas praticadas aqui no país, como as taxas de juros dos empréstimos, que eu sei que você pega direto, viu? A taxa de juros dos financiamentos, das aplicações financeiras. Então, quando a inflação está baixa, o Banco Central diminui a taxa Selic adotando uma medida chamada de expansão econômica ou expansionista. Então, com a diminuição da taxa Selic, há um incentivo para que a população contraia mais empréstimos, financiamentos. Isso estimula a população a consumir mais, já que o crédito se torna bem mais acessível e não somente a população, como também empresas se sentem incentivadas a pegar mais empréstimos, pois agora elas passam a vender mais e tendem a pegar esses empréstimos para investir em máquinas, equipamentos e, consequentemente, contratando mais pessoas. E com mais pessoas sendo contratadas, vemos uma redução na taxa de desemprego. E, como diz o Bruno Perini, como o consumo de uma pessoa se torna renda de outra, isso faz com que toda a população enriqueça. Agora, entrando na parte dos investimentos, a renda fixa, investimentos como CDBs, Tesouro Selic, até a poupança, ficam menos atrativos, já que o rendimento das aplicações também diminui e o que nós vemos é uma maior migração de investidores para a Bolsa de Valores, já que agora eles querem correr um pouco a mais de risco para remunerar o seu capital. Ou até mesmo faz com que pessoas como nós, eu, você, se sintam incentivados a abrirem o seu próprio empreendimento. Agora, por outro lado, o contrário também se aplica. Quando a inflação sobe, o Banco Central adota uma medida, uma política chamada de expansão contracionista, onde ele aumenta a taxa Selic e, desse modo, todas as taxas de juros da economia brasileira sobem também. E mesmo que em um primeiro momento haja um desestímulo e eles consigam frear a economia, há várias outras consequências que só serão percebidas mais na frente, como algumas delas que eu vou citar aqui. O custo do empréstimo agora se torna mais caro, o crédito fica menos acessível, a população tende a consumir menos, o custo para financiar aquele imóvel, aquele carro tão desejado fica mais caro. Voltando na parte dos investimentos, o que acontece quando o Banco Central decide adotar essa política contracionista, aumentando a taxa Selic? O que acontece é que os investidores acabam tendo baixos retornos sobre seus investimentos na renda variável, e isso resulta em uma migração desses investimentos, desses recursos do setor privado para a renda fixa, já que agora os títulos públicos do governo passam a render mais do que no setor privado. E isso é um ponto que afeta bastante as empresas. As empresas tendem a crescer menos com as vendas de seus produtos. E isso causa um problema ainda pior, que é o aumento do desemprego. Vamos pensar aqui. Com a diminuição do consumo e agora as empresas estão rentabilizando menos, elas precisam cortar gastos
para continuar com suas operações. Então, a taxa de desemprego sobe e todos esses fatores fazem com que a economia desaqueça. Então, é nesse momento que você deve ficar esperto, porque governos costumam se aproveitar dessa fragilidade da população para adotar medidas assistencialistas, medidas populistas. Só para você entender melhor, o governo não produz dinheiro, ele apenas arrecada dos cidadãos e empresas que são obrigados a pagar impostos. É assim que o governo arrecada dinheiro. Desse modo, ele tende a criar programas e diversas outras coisas que literalmente vão colocar dinheiro na mão das pessoas que mais necessitam, com a justificativa de que são medidas contra o desemprego e assim influenciar pessoas com o intuito de aumentar a sua popularidade. Mas o que acontece quando você aumenta a oferta monetária sem que a riqueza aumente na mesma proporção? Isso mesmo, cara. Vemos uma alta na inflação. E mesmo que em um primeiro momento essas medidas possam parecer boas, no longo prazo os que mais serão afetados são justamente os menos favorecidos. Aquelas pessoas que entendem menos ou que talvez não entendam nada sobre como funciona a política e a economia. Justo aquelas pessoas que o governo disse que iria ajudar. Só que a melhor forma de ajudar a economia vem através do incentivo à produção de riqueza. Incentivos que levam à produtividade, incentivo ao empreendedorismo e ao setor privado, com medidas que visam o médio e o longo prazo, não medidas populistas de curto prazo, porque com essas medidas governos tendem a atacar as consequências, mas não as causas. Então, dessa forma, a melhor decisão que um governo pode tomar, as melhores medidas que ele pode adotar, são as que incentivam a iniciativa privada e ao empreendedorismo, pois mais empresas geram mais produtividade, menos desemprego, mais competitividade, mais oferta de bens e serviços para o consumidor, e é visível o fato de que o consumidor se beneficia de um mercado altamente competitivo. A disputa pela concorrência faz com que o preço dos produtos se reduza, pois quanto maior a oferta, menor é o preço. Então, cara, eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre os fundamentos de como funciona a economia. Falei para você um pouco sobre a Selic, um pouco sobre a inflação, o que acontece quando ela sobe, quando ela cai, o que o Banco Central faz para tentar controlá-la. E eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre isso. E esse é um dos vídeos da série que eu vou lançar sobre como funciona a economia. Então, para que você entenda melhor, já se inscreve aí no canal, porque assim você vai poder ver esse como vários outros vídeos para entender melhor como funciona a economia, porque, é claro, não tem como eu explicar como funciona toda a economia apenas em um vídeo. Isso demoraria horas e horas e eu tenho certeza que você iria se entediar, ia querer sair do vídeo. Então eu quero que você se inscreva no canal, porque assim você vai poder acompanhar cada vez que eu soltar um vídeo e você vai entender por partes, assim compreender melhor como funciona a economia e vários outros temas que eu abordo aqui no canal. Mais uma vez, eu espero que eu tenha te ajudado. Deixa o like no canal, se inscreve e até a próxima. Fui!